galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de matemática, dando continuidade no nosso assunto frações. Então, a gente já iniciou com frações equivalentes, que é aquela balancinha que a prof sempre fala, nós temos que deixar tudo igual dos dois lados, certo? Aí a comparação de frações, onde a gente compara qual é a fração maior, que parte do bolo é maior, certo? Que parte do bolo é menor, ou será que eles são iguais? Então, tudo isso a gente já está aprendendo, né? Estamos indo de uma forma devagar, a prof está sempre aplicando o conteúdo e retomando, porque isso é importante nesse momento de frações, né? Nós não podemos esquecer das regrinhas, de algumas regrinhas, certo? Que a prof já explicou sobre os denominadores iguais, sobre os denominadores diferentes. E agora, nós vamos entrando nas questões de números mistos. Ai, prof, tem isso? Tem. Fração, existe a fração mista, certo? É isso que nós vamos começar a entender agora. Mas não se preocupem, que a prof vai continuar dando exemplos, mostrando no quadro, para a gente poder saber como é que eu vou resolver uma fração mista, certo? Então, vamos lá. Então, tá ali, que é para a gente fazer lá 2 inteiros e 1/4, certo? Tá aqui. Aí, a gente tem que transformá-la na imprópria. Então, primeiro eu achei, né, a minha fração mista. 1, 2, 3, 4, ó, porque o denominador mostra quantas partes foram divididas, certo? E diz que é 2 inteiras. Então, vou pintar as 2 barrinhas inteiras, porque já está pedindo 2 inteiras. Aqui. E daqui sobra, tá faltando aqui. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer mais uma barrinha de 4. Por quê? Porque o número 4 está pedindo ali que são 4. E vou pintar quantas? 1. Então, eu tenho aqui 2 inteiros, ó. 2 inteiros e 1 de 4 quadradinhos. E 1/4, certo? Então, tá aqui. Aí, eu posso contar, né? Como eu fiz lá na apostila. Quantas eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pintei 9. Pintei 9. De quantas partes? 4. Ok. Existe uma regrinha bem fácil também, que eu posso utilizar na fração mista, certo? A prof vai mostrar essa regrinha. Vamos supor que, eu não vou pintar, não vou fazer a minha figura. Então, eu preciso descobrir a fração imprópria. Como é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. E continuo com o mesmo denominador. Eu repito o denominador. Então, essa regra aqui dá 4, ó. 4, multiplico o de baixo, eu multiplico pelo 2 inteiros, que dá 8. E coloco mais a quantia que tem aqui. Aqui só tem 1, então é 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Certo? Essa é uma regrinha que eu também posso utilizar na fração mista, caso eu não queira desenhar, certo? Então, nós vamos começar com a nossa retomada. Então, acompanhem lá. O prof vai colocar aqui o que eu fiz para a gente poder relembrar, que está aqui. Então, vamos lá. Frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que, aparentemente, elas são diferentes, mas que elas possuem o mesmo resultado. Sendo assim,
elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Lembra que a prof fez a interação com o papel, que vocês dobraram primeiro na metade, depois dobraram em 4, depois dobraram em 8? Então, isso é equivalente. É todas as partes em um todo só. Vocês viram que a gente dobrou uma folha em duas, fez duas partes. Depois nós pegamos aquela mesma folha e dobramos em 4. Fez 4 partes. Então, fração equivalente é isso. Ela é a mesma parte de um todo, de um inteiro, certo? Então, vamos para as noções básicas. Antes de mais nada, devemos lembrar que nas frações, o número localizado em cima é chamado de numerador. Tá aqui, ó, numerador, ó, o de cima. E o que está embaixo é o denominador, certo? Então, lembrando isso. 2/4 e 4/8, ó, são números diferentes, são duas frações diferentes. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 2 na fração 2/4 aqui, ó, obtemos o valor 1/2. Então, se a gente dividir aqui, tá? O numerador e o denominador por 2, nós vamos ter 1/2. Se a gente dividir o 4/8 por 2, a gente vai ter o valor de 2/4. E se dividirmos novamente por 2, temos o valor 1/2. Assim, as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Olha lá, gente, é o que a gente fez com o papel. Ó, uma mesma parte, que é um todo, ó, inteiro, dividido uma vez, deu a metade. Depois dividido, este mesmo espaço aqui, esse mesmo todo, dividido em 4, ó. Então, lembrando que o denominador aqui, ele está dizendo a parte, ó, que eu dividi, certo? O numerador, que é o 1, é uma folha só, igual nós fizemos na nossa interação. Aqui, ó, foi 2 partes dividido em 4, olha lá. E depois aqui, ó, dividimos de novo em 8 partes, que tá aqui o número 8, ó. Tem 8 quadradinhos. Vejam que, ó, a parte pintada, ela é a mesma em todas as frações, ó. Mesmo com os números diferentes. Ó, eu pintei a mesma parte, eu pintei a metade de cada uma, certo? O que mudou foi que eu dobrei em mais partes. Agora, 3/4 e 9/12. Se dividirmos o numerador e o denominador da segunda por 3, se eu dividir aqui, ó, 9/12, 9/12, certo? Se eu dividir por 3, a gente vai ter qual resultado? O 3/4, certo? Então, ó, 9 divididos por 3 dá 3. 12 divididos por 3 dá 4. Então, tá lá, ó, lembrando que eu tenho que dividir tanto o numerador pelo denominador pelo mesmo número. Eu tenho que dividir 9 por 3 e 12 também por 3, certo? Então, tá lá, ó, 3/4, ó. Por quê? Porque eu tenho lá 4 partes e eu pintei 3. E aqui eu tenho 12 partes e eu pintei 9. Olhem lá, ó, que eu pintei, olha lá, ó, a mesma quantidade, ó. Certo? Sobrou isso aqui nas duas, ó. Certo? A mesma quantidade sobrou aqui. Certo? Isso é uma fração equivalente. Tem que deixar elas iguais. Note que as representações de cada uma são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual, certo? Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Esse número deve ser diferente de 0. Não posso dividir o numerador e o denominador por 0. Então, assim, na imagem a seguir, é possível perceber que em ambas as situações, a quantidade de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que
1/4 e 2/8 são uma fração equivalente. Olha lá, 1/4, ó. Presta atenção, eu pintei uma parte de 1/4. Mas na 2/8 eu pintei duas partes. Mas que, se eu for ver bem, é a mesma quantidade aqui, ó. Quer dizer que eu comi a mesma parte, ó lá, ó. A mesma quantidade. Só que aqui tem mais pedaços e aqui tem menos pedaços. Mas se eu for olhar a parte pintada, ó, é a mesma parte nas duas, certo? Isso, gente, são frações equivalentes. Como aqui, olha lá, aqui eu tenho 1 inteiro, aí eu dividi no meio. Eu fiquei com 1/2, né? Uma parte dividida em duas. Aqui eu dividi em 3, aqui eu dividi em 4, aqui eu dividi em 5, em 6, em 7, em 8. Eu dividi em todas as partes de 1 inteiro. Eu usei o mesmo 1 inteiro para dividir em partes. Então, eu faço fração. O 1, o numerador em cima, o 1, é por quê? Porque foi uma só, certo? Um prato eu dividi em várias partes. Então, cada vez que eu divido uma parte, eu aumento o número. Ó. Aqui eu dividi em 6, por isso um sexto. Aqui eu dividi em 7, por isso um sétimo. E aqui eu dividi em 8, por isso um oitavo. Certo? Então, gente, deixa a prof voltar aqui. Isso que a prof ia mostrar para vocês, certo? Então, vou mostrar aqui no meu quadro agora como que a gente faz. Por exemplo, tá? Se eu tenho aqui dividido em 4, certo? Aí eu tenho outro aqui que eu divido em 4 também, mas eu corto aqui no meio, certo? Então, olha só. Eu vou pintar aqui duas partes. Uma, duas. E aqui embaixo eu tenho que pintar, ó, a mesma quantidade, ó. Então, eu vou pintar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Percebam que a prof pintou a metade da figura. Então, aqui eu tenho uma fração que fica o quê? Quantas partes eu pintei? 2. De quantos quadradinhos? 4. Certo? E aqui, quantas partes eu pintei? 4. De quantos quadradinhos? 8. Vejam que numa fração equivalente, eu pinto o quê? A metade, ó. A metade de 4 não é 2? Sim. A metade de 4 é 2, tá aqui. E a metade de 8 não é 4? É. Então, eu tenho aqui, ó, metades. Certo? Eu pintei as metades de cada figura, representando, ó, a mesma quantidade. Então, essas frações, elas são diferentes? São, mas elas são equivalentes. Por quê? Porque eu fiz a metade de cada uma. Certo? Se eu pintasse mais um quadradinho, não era equivalente. Certo? Então, a equivalente, o que é? A metade de cada fração. Isso é fração equivalente. Certo, gente? Então, por isso que a prof quis fazer isso, para mostrar para vocês a fração equivalente, para a gente poder ir avançar no conteúdo, ir mais para frente, certo? A prof vai colocar lá no Que Mágico um vídeo de uma explicação, mais ou menos como essa que a prof fez, tá? Para vocês entenderem, certo? Melhora um pouquinho. É mais um complemento para que vocês entendam um pouquinho melhor. Hoje a prof está aqui com o quadro, porque eu vou dar mais um pouquinho, retomar um pouquinho sobre MDC, certo? Temos que ficar bem craque nisso, certo? Então,
vamos explicar mais um pouquinho sobre o MDC, para quem ainda ficou um pouquinho na dúvida, certo? Prestar mais atenção para a gente poder entender, certo? Então, vamos lá. Eu fez aqui, deixa eu colocar aqui mais pertinho, aí. A prof fez aqui mais alguns exercícios de MDC para a gente lembrar do processo. Lembrando que o MDC é uma divisão em pé, certo? Se chama fatoração, certo? Nós estamos fatorando, fazendo uma divisão em pé. Então, vamos lá. Estudem a tabuada, fiquem bem craques, porque quanto mais a gente estuda a tabuada, mais fácil fica para a gente fatorar, para a gente dividir em pé, certo? Ah, prof, mas daí eu não vou mais dividir de outro jeito? Vou dividir de outro jeito. Posso dividir de outro jeito? Posso. Mas eu levo o resultado desse para cá. Lembram que eu expliquei no vídeo anterior? Então, vamos lá. A prof pegou aqui uns exemplos, certo? Então, para achar o MDCD, vai estar assim. O MDC de 21 e 14. Então, está lá no exercício. Ache o MDC dos números 21 e 14. Vamos lá, vamos achar o MDC de 21 e 14. Então, vamos lá, 21 e 14. Vamos lá, certo? A vírgula já diz que está separando eles, tem que ser separado. Então, vamos lá, 21. Nossa, 21 não é par. Então, não posso fazer o número primo 2, porque lembrando que aqui só vai números primos. Certo? Então, começamos sempre do 21 não é par. E 21 está na tabuada de quem? Do 3, que é o outro menor. Então, 21 divididos por 3 dá 7. E aí, 7 também divide por 7. Acabei o 21. Nossa, que rapidinho. Sim, gente, é rapidinho. Por isso que eu preciso saber a tabuada. E o 14? A 14 é par, prof. Então, vou com 2. 14 divididos por 2 dá 7. Certo? E aí, 7 também. Ah, prof, mas eu posso pular? Claro que eu posso pular. Como é que eu vou fazer o 7 divididos por 3? 7 não está na tabuada do 3. 7 não está na tabuada do 5. Está na tabuada do 7. Por isso que é um número primo. Então, e agora o que eu vou fazer? Juntar os parzinhos. Aqui é 3 e 2. Não dá par. Ah, prof, tem o 7 que dá par aqui com o 7. Excelente. Então, é um parzinho de 7. Então, 7 vezes um parzinho, que é igual a 7. Então, o MDC de 21 e 14 é igual a 7. Certo? Achei o parzinho. É igual a 7. Certo, gente? Vamos passar para a outra. Vamos lá, mais um exemplo. 20 e 15. Então, vamos lá fazer o MDC. Primeiro de 20. Passo, traço. E aí, o de 15. Passo, traço. Vamos dividir em pé. 20 é par. Então, começa com qual? Qual que é o menor número primo? 2, que dá 10. A 10 também está na do 2. Então, repite. 10 divididos por 2 dá 5. E aí, claro, o 5 está na tabuada de quem? Do 5. E cheguei a 1. Certo? Tenho que lembrar que eu tenho que chegar aqui embaixo. Certo?
E o 15? Aí o 15 não está na tabuada do 2, prof. E ele está na tabuada de quem? Qual que é o menor número primo? 5, também, mas antes eu tenho o 3, e 15 está na tabuada do 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ah, agora eu vou para o 5, certo? Que dá 1. E acabei. Certo? Nossa, que rápido. Sim, gente. E aí? O que eu vou fazer? Procurar os caizinhos. Ah, e aqui eu não tenho par. Aqui eu também não tenho par. Ah, mas eu tenho 5. O 5 é par nas duas. Se o 5 é par nas duas, quer dizer que eu tenho um parzinho de 5. 5 vezes 1 é igual a 5 parzinho. Então, o MDC de 20 e 15 é igual a 5. Certo? Facinho, né? A gente vai ficando craque nisso. Vamos lá fazer mais um. Vamos lá, agora de 18 e 26. Então, vamos lá. Vou tirar o MDC primeiro de 18 e depois de 26. Certo? Se eu tenho dois números, eu vou tirar os dois números. Ah, 18 é par e 18 está na tabuada do 2. Então, eu começo com o menor número primo, que é 2. 18 divididos por 2 dá 9. Ai, prof, mas 9 não está na tabuada do 2. E ele está na tabuada de quem? Qual que é o menor? 3. Que dá 3. 9 divididos por 3 dá 3. Aí, 3 divididos por 3 dá 1. Então, achei o número 1. Terminei a minha fatoração do número 18. Agora o 26. Aí o 26, prof, também é primo. Então, eu vou dividir, primo. Também é par, então vou dividir por 2. 26 divididos por 2. Ai, prof, eu não lembro quanto que é 26 divididos por 2. Então, não faz mal. Posso fazer a minha divisão normal lá, ó. Posso fazer? Claro que eu posso. Certo? Então, aqui dá 1, aqui dá 2, 0. Abaixou o 6, dá 3. 3 vezes 2, 6, que dá 0. Então, eu já sei que é 13. Ai, prof, mas e agora 13? 13 não dá para dividir por 2. E agora? Tem 13 em alguma outra tabuada, gente? Tem 13 em alguma outra tabuada? Sim. Em qual? Na dele mesmo. Certo? 13 divididos por 13 dá 1. Nossa, prof, mas não faz mal eu pular? Não, o 13 é número primo, gente. Certo? Ele só aparece na tabuada do 1 e na tabuada do 13 dele mesmo. Então, eu tenho lá agora o que eu faço? Junto os casais. Aqui eu tenho um casalzinho de 2. Aqui eu não tenho casal e aqui eu não tenho casal. Então, quer dizer que eu tenho um par de 2, que é igual a 2 vezes 1, 2. Então, meu MDC de 18 e 22 e 26 é 2. Certo? Tá aí. Vamos lá para mais um. O outro é 7 e 14. Então, vamos lá. Vou pegar o 7 primeiro e depois vou pegar o 14. Vamos lá. 7. Ai, 7 só tá na tabuada de quem? Nossa, prof, acabei? Sim, acabei. 7 divididos por 7 não.
Acabei. Facinho. E o 14? Ah, o 14 tem o 2, né? Porque ele é par e o menor número primo. Aí não é igual ao 7, que eu não tenho mais nenhum número, ele já vai direto para o 7. Posso fazer isso? Claro que posso. Certo? 14 divididos por 2 dá 7. E agora? É o 7, que dá 1. E aí eu vou fazer o quê? Claro, os casaizinhos. O 2 eu não tenho casal, mas o 7 eu tenho. Então, quer dizer que eu tenho um casal de 7. 7 vezes 1, porque eu tenho um casal, que é 7. Então, o meu MDC de 7, 14 é 7. Certo? Vamos lá para mais um. Assim a gente vai ficando craque fazendo. Então, vamos lá. O próximo é 80 e 48. Nossa, prof, mas 80 é um número muito grande. Sim, mas a gente também fatora número grande. Então, eu começo lá. Com 80 e com o 48. Então, vamos lá. 80 é par, né, gente? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8 são pares. Certo? Então, eu vou dividir por 2, que dá 40. Por 2 de novo, porque 40 também é par, que dá 20. 20 por 2 de novo. 20 divididos por 2 dá 10, que dá 2 de novo, porque 10 está também na tabuada do 2, que dá 5. E aí, eu vou ir para o 5. E terminei. Olha que número grande. Mas cheguei até 1. E agora 48? Também é par. Então, 2. 48 divididos por 2. Ai, prof, eu não lembro. Posso fazer a tabuadinha do lado? Claro que eu posso. Aí eu vou lá e vou fazer 48 divididos por 2. Certo? Que dá 2. 2 vezes 2, 4. Dá 0. Abaixo, 8. 4 vezes 2, 8. Então, eu dividir por 2 é 24. Ah, mas 24 também está na tabuada do 2, é par. Então, 2. 24 divididos por 2 dá 12. Certo? Ah, e 12 também está na tabuada do 2. Sim! 12 divididos por 2 é 6. Ai, prof, o 6 também está na tabuada do 2. Então, vou dividir por 2, que dá 3. E aí, o 3, que dá 1. Terminei. O que eu faço agora? Achar os casalzinhos. Tem um casal aqui, mais um parzinho aqui, mais um parzinho aqui, mais um parzinho aqui. Olha quantos parzinhos de 2 eu tenho. Olha lá. Então, como é que eu vou fazer isso? 2 vezes quantos casais? 1, 2, 3, 4 casais. 2 vezes 4, 8. Então, quer dizer que o meu MDC de 80 e 48 é 8. Certo? É assim, gente. Certo? Então, a prof queria passar mais esses exercíciozinhos, certo, gente? Para que vocês relembrassem isso um pouquinho, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, dar essa aulinha para que a gente pudesse entender um pouquinho mais como funciona, certo? Lembrando que nesta parte aqui só vai números primos, certo? O que é número primo? São aqueles números que
são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos, ou seja, eles só aparecem na tabuada do 1 e na deles mesmos, certo? Então, ficamos por aqui, se cuidem, ó, até o próximo vídeo.